Beleza, obrigado. Bom, então, a gente terminou a aula passada nesses dois últimos slides que eu vou começar aqui, falando de movimento uniformemente variado. Eu falei que é a condição onde a velocidade ela varia com o tempo e que a gente tem então uma aceleração, né? Com uma característica importante, essa aceleração ela vai ser sempre constante para a gente, tá? Ela não vai variar no tempo. E que aí eu mostrei para vocês que tem dois casos, né? Quando a aceleração ela é no mesmo sentido da velocidade, que aí a velocidade aumenta, e no sentido contrário da velocidade, a velocidade diminui, tá? Eu cheguei a mostrar as equações do movimento uniforme, então a gente vai ter uma equação para aceleração, vai ter uma equação para velocidade, que a gente vai chamar de equação horária da velocidade. A gente vai ter a equação horária do movimento também. Só que dessa vez, se a gente olhar essa equação do movimento, a que a gente tinha estudado do movimento uniforme, ela ia só até esse termo aqui, só até o S igual a S0 V0T. Ela ia só até esse termo aqui. Como a gente tem agora a aceleração, o que aparece de novo é essa parte aqui. A gente tem um termo aqui, que é esse AT quadrado, especificamente o A, né, o A de aceleração, que se refere a você ter um movimento acelerado. E em decorrência dessa equação e dessa equação, a gente chega numa terceira equação, que é a equação de Torricelli. A gente não vai deduzir ela aqui, acho que não tem necessidade, mas basicamente o que a gente tem que ter na cabeça é que essa equação aqui, ela surge em decorrência dessas outras duas, beleza? E aí a gente vai trabalhar com elas um pouquinho, com cada uma delas. A ideia é a gente resolver alguns exercícios com ela, entender um pouco o que está, entender melhor o que está se passando dentro da condição do movimento uniformemente variado. E tá bom para ver os slides assim? Só confirma isso para mim aí, que eu estou testando a primeira vez essa parada aqui. Beleza. Então, da mesma forma que no movimento uniforme, então quando a gente estudou o movimento uniforme, a gente tinha dois gráficos só, né? A gente tinha, na verdade, a gente tinha um gráfico, que era o gráfico da posição em função do tempo, certo? Por que que a gente só tinha um gráfico? Porque a gente tinha a velocidade constante, então o gráfico da velocidade era basicamente uma reta, e a gente não tinha aceleração, a aceleração era sempre zero, então não tinha gráfico para aceleração. Nesse caso aqui, quando a gente tem um movimento uniforme, a gente vai ter um gráfico para posição, um gráfico para velocidade e o gráfico da aceleração vai ser também uma reta, né? Ele vai ser, como no caso que vocês estudam aqui no cursinho ainda, é só com aceleração constante, ele também vai ser uma reta. O ano que vem, quando vocês estiverem na faculdade de engenharia, na faculdade de física, de matemática, aí sim a gente vai ver, vocês vão ver, né? Eu já vi, os casos mais interessantes em que essa aceleração aqui ela varia, certo? Mas por enquanto o que a gente estuda é só o que tem aceleração constante. Então, aqui a gente tem que lembrar um pouquinho como que é a cara desses gráficos aqui, né? Então a gente tem um caso em que, ó, esse primeiro caso aqui, o que que é? Eu tenho velocidade maior que zero, então velocidade positiva, lembra o que que é a velocidade positiva lá? Eu tenho uma trajetória, essa trajetória está orientada, eu tenho o zero da trajetória e tenho alguma coisa se movimentando na trajetória aqui. O que que significa dizer que a velocidade, nesse caso aí, é positiva? Quem puder, escreve aí para mim no chat aí que eu estou acompanhando. Não deixa o tio falando sozinho não, que é quarta-feira à noite, eu tô cansado. Eu preciso que vocês me ajudem a ajudar vocês nessa aí.
que significa o caso que a gente tem, o que significa para a gente dizer que a velocidade é positiva. A gente chegou a falar disso em aula. Certo? Se eu tenho um gráfico aqui, se eu tenho a minha trajetória, eu tenho a posição zero, para esse lado da minha trajetória aqui, os valores de posição ele aumenta, né? Então aqui está a posição 10, aqui está a posição 20, 30. Para esse lado aqui eu tenho a posição menos 10, menos 20, e assim por diante, cada vez mais negativo. E aí, o que que significa para a gente dizer que um móvel que está nessa trajetória aqui, ele tem velocidade positiva? Beleza, que ela é crescente. Se ela é crescente, o que que significa? Que essa minha velocidade, ela está no mesmo sentido ou no sentido oposto da trajetória? Então, essa minha velocidade, ela tá apontando para que lado? Ela está apontando para esse lado aqui que eu estou indicando em azul, ou ela está apontando para esse lado aqui que eu estou indicando em vermelho? Isso aí, do lado azul. Então, lembrar disso, né? Ó, se a gente está falando que a velocidade é positiva, isso quer dizer para a gente que. Opa, calma aí. Isso significa que o meu móvel ele se move com velocidade na mesma direção da trajetória, beleza? E é o que está mostrando nesse gráfico aqui, tá? E o que mais que ele está mostrando, está falando nesse gráfico aqui? Que ele tem a aceleração positiva. O que que significa para a gente ter aceleração positiva? Isso a gente falou lá na última aula, tá? O que que vai significar nesse caso aí a gente ter aceleração positiva? Esse aqui é o velocidade. Então a gente ter uma aceleração positiva significa para a gente que a aceleração também está orientada na mesma direção da trajetória. Beleza, isso aí, Giovana, que a aceleração ela está no mesmo sentido da seta azul, nesse caso aí, tá? Então, no caso que eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva, vou mudar a cor desse negócio. Velocidade positiva e aceleração positiva, o meu gráfico de posição, ele vai ter essa cara aqui, ó. Ele vai ter essa cara que está sendo mostrada aqui. O que que tem de diferente em relação ao gráfico de posição que a gente via lá do movimento uniforme? No movimento uniforme, esse gráfico ele era uma reta, assim, certo? Posição aqui e tempo aqui. Então aqui era uma reta. E nesse caso aqui, o que a gente vai ter é uma parábola, uma curva que ela vai ficando cada vez mais inclinada mais para cima à medida que o tempo cresce, tá? Então, se a gente exagerar um pouco o que está sendo mostrado nesse gráfico, ele é assim, ó, certo? E como que é o gráfico da velocidade? Lembrando que agora, como a gente tem aceleração, a gente tem variação de velocidade. Se tem variação de velocidade, faz sentido ter um gráfico que mostra velocidade em função do tempo, beleza? E como que vai ser esse gráfico da velocidade? Ele vai ser dessa forma aqui. Ah, acabou o tempo de espelhamento. Vamos lá. Vou voltar aqui. Feito.
Como que vai ser o gráfico de velocidade? Aí o gráfico de velocidade vai indicar o quê? Se eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva, à medida que o tempo passa, à medida que o tempo passa, a minha velocidade ela aumenta sempre, tá? À medida que o tempo passa, o tempo está passando aqui embaixo, certo? Tempo aumentando e velocidade aumentando junto, beleza? Aí a gente tem um caso que ele é ao contrário, que ele é o segundo caso aí para a gente vai ser o quê? Eu tenho velocidade positiva e tenho aceleração negativa. Então vamos lá, vou de novo desenhar minha trajetória aqui. Vou colocar o zero da trajetória aqui. Vou indicar aqui as posições 10, 20, 30, menos 10, menos 20. Isso daqui pode estar em metros, por exemplo. E aí eu tenho um móvel aqui. Vamos lá. O que que significa para a gente, então, ter velocidade positiva? Significa que essa velocidade está no mesmo sentido da minha trajetória, certo? Eu indiquei aqui o sentido da trajetória, e aí eu dizer que a velocidade é positiva é dizer que essa velocidade aqui, essa aqui, está no mesmo sentido da trajetória, beleza? Vou deixar maximizado aqui. E aí, nesse caso aqui, a gente tem aceleração negativa. O que que significa dizer que tem aceleração negativa? Bom, aí ficou fácil, né? Se a aceleração positiva está no mesmo sentido, então dizer que tem aceleração negativa significa que ela está contrária à orientação da minha trajetória, certo? Então eu tenho a trajetória orientada aqui, né, para a direita, certo? Minha trajetória está aqui orientada para a direita e a minha aceleração está no sentido oposto, beleza? E aí, o que que acontece nesse caso aqui, né? Então, ó, olha só, eu tenho um móvel que ele está se movendo com uma velocidade aqui, então a velocidade dele está para a direita e a aceleração dele está para a esquerda. Vamos pensar que isso é um carro, por exemplo, sei lá, uma pessoa numa bicicleta. O que está acontecendo com essa pessoa, com esse carro, à medida que o tempo passa? A velocidade dele está aumentando ou diminuindo? O Luiz falou que nenhum dos dois, ele fica parado. A Emily concorda com ele, fala que ele fica parado. Bom, vamos lá. Ó, ele não está parado porque eu disse que ele tem uma velocidade. Oxe, o que que eu fiz aqui? Apagou. Voltou. Ele não está parado porque eu falei para vocês que ele tem uma velocidade, certo? O que que acontece? Ele está se movendo para a direita, certo? Ele tem uma velocidade para a direita, mas ele tem uma aceleração contrária, certo? Então eu tenho o vetor velocidade apontando para um lado. Opa, deixa eu fazer isso de outra cor. Eu tenho o vetor velocidade apontando para um lado e o vetor de aceleração apontando para o outro. O que que significa? Que ele não significa que ele está parado, mas significa o quê? Que a velocidade dele está diminuindo, certo? Então eu tenho uma velocidade e eu tenho uma aceleração contrária ao deslocamento, certo? A aceleração ela está trabalhando contra o meu deslocamento, contra a minha velocidade. Se eu tenho velocidade e, e a aceleração trabalha contra, a velocidade está diminuindo, tá? E aí o que a gente costuma, né, usualmente o que a gente chama, nesse caso aí, é um caso que é frenagem, né? A gente fala que alguma coisa está desacelerando, que está freando, frenando, enfim, tem esses termos aí que a gente pode utilizar. Mas basicamente é isso. Significa que a gente tem velocidade
maior que zero, e que essa velocidade ela está, ó, então a minha velocidade ela começa aqui mais alta no tempo zero, e à medida que o tempo passa, no tempo 2 segundos, por exemplo, a minha velocidade é menor. No tempo 8, ela é menor ainda. E ela vai diminuindo cada vez mais. Beleza? Tem uma coisa importante desse gráfico aqui que eu queria analisar com vocês e queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar agora, tá? Que é o seguinte, esse caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho a velocidade apontando para um lado e tenho a aceleração apontando para o outro, tá? A aceleração, como eu falei para vocês, no caso do movimento uniformemente variado, ela é constante. E o que vai acontecer? Pensa o seguinte, eu tenho a velocidade apontando para um lado, então meu móvel está indo aqui para a direita, mas eu tenho uma aceleração contrária a esse móvel, tá? Contrária à velocidade desse móvel. O que vai acontecer? À medida que o tempo passa, a velocidade ela vai diminuindo, certo? À medida que o tempo passa, essa velocidade vai sendo cada vez menor. Vai chegar um momento nessa trajetória que, de fato, esse móvel, em algum momento aqui, ele vai parar. Ele vai parar. Por quê? Porque a minha aceleração ela está tirando a velocidade, certo? E a aceleração ela vai continuar apontando. Lembra, a aceleração nesse caso aqui ela é constante e ela é para a esquerda. Ela vai continuar apontando para a esquerda, certo? O que vai acontecer? Se ela continuar agindo o tempo todo, a velocidade ela vai mudar de lado. Vou até usar outra cor aqui. Ela vai mudar de lado, tá? E aí, esse móvel vai passar a andar no sentido oposto ao que ele estava, certo? Então eu tinha velocidade, então aqui a gente pensa no tempo inicial aqui, tempo zero. Aí passou bastante tempo, num determinado tempo lá, tempo, sei lá, tempo N, aconteceu isso, a velocidade ela chegou a zero, a aceleração continua agindo e o móvel muda de direção, tá? Ele passa a se mover no sentido oposto ao que ele estava, beleza? Agora vamos analisar o que acontece no gráfico de posição para esse caso aí, tá? Vamos analisar com calma o que está acontecendo no gráfico de posição para esse caso aqui. Olha só, quando o meu movimento começa, nesse caso aqui, ó, ele sai da posição zero, tá? Opa, é esse caso, esse de cima aqui, por isso que estava estranho. Então, ó, ele sai aqui da minha posição inicial aqui, zero. Olha só, no começo, o que está acontecendo com as posições? A posição, se a gente olhar só esse pedacinho aqui, ó, o que está acontecendo com a posição em função do tempo? À medida que o tempo passa, a posição do meu móvel está aumentando, certo? Ela aumenta, ela está aumentando. Só que vai chegar um momento aqui que ele vai parar. Ou seja, que a posição dele não vai mudar com o tempo. E aí o que vai acontecer? Lembra, minha aceleração é negativa, ela é contra, e aí ela está apontada para o lado oposto da minha trajetória.
Parou de novo aqui. Vamos lá. Boa noite, professor. É aula de física? Boa noite, Marli. Sim, sim. A gente já começou já tem um tempinho, mas seja bem-vinda aí. Estamos na aula de física. Você vai falar sobre o quê? Ondas, o quê? Cinemática? Eu estou falando sobre cinemática já. A aula começou às 7 horas, então a gente está no meio da aula aqui, beleza? Beleza, obrigado. Imagina, fica à vontade aí. Qualquer dúvida é só chamar. Então, ó, o que que vai acontecer aqui? O móvel vai parar e ele vai passar a se mover no sentido oposto, tá? E como que a gente vê isso no gráfico? Como que a gente vê isso nesse gráfico? A gente vê que depois de um determinado tempo, à medida que o tempo passa, o tempo está passando aqui, as minhas posições elas estão diminuindo, certo? Então o meu móvel mudou de direção, ele passou a se deslocar no sentido oposto da trajetória nesse caso, beleza? É esse caso aqui da aceleração, velocidade maior que zero e aceleração menor que zero. O próximo caso é o seguinte, eu tenho velocidade menor que zero e aceleração maior que zero. Então, vamos de novo desenhar uma trajetória aqui para representar isso. Deixa eu passar essa para cá. Não cabe. Vou passar tudo para cima. E aí a gente tem o terceiro caso, que é velocidade menor que zero e aceleração maior que zero. O que que vai acontecer nesse caso aqui? Vamos pensar primeiro fisicamente de novo. Vamos sempre fazer isso, né? Passar do físico para depois entender o que está acontecendo no gráfico. Eu tenho aqui o zero da minha trajetória. Minha trajetória está orientada aqui de novo para a direita. Se eu tenho velocidade menor que zero, significa que inicialmente, né, eu tenho a velocidade apontando para cá. E eu tenho aceleração maior que zero. Uma aceleração no sentido oposto. Beleza? Deixa eu ver se teve mais alguma coisa. E aceleração no sentido oposto. O que que vai acontecer? De novo, a gente tem esse caso aqui que eu tenho velocidade para um lado e aceleração para o outro. E aí o que que vai acontecer? Esse móvel está se deslocando para a nossa esquerda aqui nesse caso, e a aceleração está contribuindo para ele diminuir de velocidade. Então, de novo, a velocidade ela diminui à medida que o tempo passa. Então, a velocidade desse carro, dessa pessoa que está aí, ela está diminuindo à medida que o tempo passa. E, de novo, vai chegar a um determinado tempo lá, vai chegar a um determinado tempo em que esse móvel vai parar, a minha aceleração vai continuar agindo no mesmo sentido que ela estava, porque a aceleração para a gente é sempre constante. Ela vai continuar agindo no sentido que ela estava, e aí a minha velocidade agora vai ficar a favor da trajetória. Beleza? Que é o que está sendo mostrado nesse gráfico aqui. Então,
Eu começo com posições diminuindo. Eu começo com as posições diminuindo à medida que o tempo passa. Pode falar, Marli. Professor, é uma dúvida minha. Hum. Todo o movimento uniforme variado, tudo é com aceleração constante ou quais são os movimentos que têm aceleração Tá, boa pergunta. Vamos lá. constante? Vamos lá. O senhor pode Isso. apagar minha mãozinha? Como é que faz para apagar? Ela abaixa sozinha depois de um tempo aí. A hora que você termina a pergunta e fecha o microfone, ela abaixa, eu acho. Tá, obrigado. Quer ver? A hora que você. Eu achei que ela abaixava, deveria. Mas eu devo conseguir controlar isso aqui também. Deixa eu ver. Abaixou. Eu mesmo cliquei lá, abaixou, obrigado. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só ver que alguém pediu para entrar. Tá, respondendo a sua pergunta, Marlil, como que a gente diferencia o movimento uniforme? O que diferencia o movimento uniforme do uniformemente variado? Alguém consegue ajudar aí a gente a responder? Consegue me ajudar a responder essa aí? Isso tem a ver com o que a gente começou, com o que eu comecei a falar lá no comecinho da aula. Então, quando a gente estudou o movimento uniforme, a gente estava estudando o movimento que tinha aceleração. Quando a gente fala do movimento uniforme, é um movimento que tem aceleração? Não, né? Quando a gente. Beleza, Luiz, obrigado. Quando a gente estudou o movimento uniforme, é justamente o caso em que a gente não tinha aceleração. E quando a gente fala de um movimento uniformemente variado, aí sim a gente está falando do caso em que tem aceleração, beleza? Lembrar disso. Movimento uniforme não tem aceleração, velocidade constante. Movimento uniformemente variado, a velocidade ela varia com o tempo. Se a velocidade varia com o tempo, eu tenho aceleração, beleza? E aí o que a gente está vendo é como que a velocidade varia com o tempo. Então a gente já viu dois casos de como que a velocidade varia com o tempo e a gente está no terceiro. Nesse caso aqui, nesse terceiro caso, o que a gente vai ver? O caso em que a velocidade é menor que zero, e a aceleração é maior que zero. Tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Como a minha velocidade é menor que zero, então como a minha velocidade ela é contrária à orientação da trajetória e a aceleração é a favor da trajetória, as minhas posições também vão diminuir, certo? Então eu estou me deslocando, ó, para cá, certo? Então as posições diminuem. E ela vem diminuindo, até o momento em que o móvel para, a aceleração continua agindo, certo? A aceleração continua agindo, e ele passa a se deslocar no mesmo sentido da trajetória. E aí, quando eu olho aqui posição em função do tempo, o que eu vejo? Que a posição passa a aumentar em função do tempo, beleza? A gente passa a ver que as posições elas aumentam em função do tempo, beleza? E como que é o gráfico de velocidade nesse caso? Como a minha aceleração é positiva, ainda que eu comece lá com uma velocidade negativa, então comecei com uma velocidade aqui, ó, menor que zero, menos 5. À medida que o tempo passa, essa velocidade ela vai aumentando. Ela é negativa, ela vai ficando menos negativa, chega a zero, que é o ponto que o móvel para, e depois segue aumentando aí infinitamente, já que a aceleração é constante. Beleza? O último gráfico que a gente vai analisar, o último caso que a gente vai analisar, é o caso que eu tenho
velocidade menor que zero e aceleração menor que zero. Então, vou desenhar de novo uma trajetória. Vamos pensar fisicamente o que isso quer dizer. Tem uma trajetória, ela está orientada. Tem uma trajetória, ela está aqui orientada. Tem o ponto zero dela aqui. Nesse caso, a minha velocidade é menor que zero. Então, meu móvel está aqui em algum lugar dessa minha trajetória. Se a minha velocidade é menor que zero, o que significa dizer que a velocidade é menor que zero? Significa que a minha velocidade ela é contrária à orientação da trajetória. E, ao mesmo tempo, a minha aceleração também é menor que zero. Se a minha aceleração é menor que zero, ela também é contrária à orientação da trajetória. Então, eu tenho velocidade e aceleração no mesmo sentido, elas duas estão no mesmo sentido, sendo que esse sentido que elas estão aqui é oposto à orientação da minha trajetória. Minha trajetória está orientada para a direita e a minha aceleração e a minha velocidade são para a esquerda nesse caso aí. Beleza? O que vai acontecer nesse caso? Eu saio de uma determinada posição e à medida que o tempo passa, essas minhas posições elas vão diminuindo ao longo do tempo, tá? Elas vão diminuindo ao longo do tempo, tá? E a minha velocidade? Eu começo com uma velocidade menor que zero, já que está dito que é menor que zero, e à medida que o tempo passa, a minha velocidade fica cada vez mais negativa, beleza? O gráfico da aceleração, não estou falando muito deles com vocês, justamente porque ele é uma reta constante. Então, em qualquer tempo, a aceleração tem sempre o mesmo valor. Beleza? Então, esses casos aqui é para a gente entender melhor o que está acontecendo fisicamente. A gente tenta desenhar, tenta pensar num caso mais concreto, num carro andando numa estrada, uma pessoa andando num determinado caminho. Passa desse caso para fazer a leitura do gráfico. E agora a gente vai resolver um pouquinho de exercício, então, usando as equações do movimento uniforme, tá? Então, vamos tentar resolver alguns exercícios, vamos começar do mais simples e a gente vai evoluindo aí ao longo da aula, beleza? Então, vamos lá. O primeiro exercício, ele diz o seguinte: um móvel parte do repouso e em 4 segundos atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Determine a sua aceleração e represente o gráfico da velocidade. Então vamos lá. O que o problema está perguntando para a gente aí? Ele está perguntando, tá explícito aqui, né? Ele está perguntando a aceleração, beleza? Ele está perguntando para a gente qual que é a aceleração. Das equações lá do movimento uniformemente variado, uma maneira da gente calcular a aceleração é pela variação de velocidade. Então, a aceleração ela é variação de velocidade sobre variação de tempo. Quanto que vai dar a variação de velocidade nesse caso aí? Alguém sabe dizer para mim, se está falado nesse exercício, quanto que é a variação de velocidade?
A variação de velocidade é 20 metros por segundo. Por quê? Porque toda vez que a gente fala em variação em física, a gente está falando em final menos inicial. Então, a gente tem velocidade final menos velocidade inicial. Sobre ΔT, que também é tempo final menos tempo inicial. Quanto que é a velocidade final aí nesse caso? 20 metros por segundo, que foi dado aí pelo exercício. E qual que era a velocidade inicial? Alguém sabe me dizer aí qual que era a velocidade inicial? Isso aí, Pedro, é zero. Por quê? Porque ele fala pra gente, ó, que o móvel partiu do repouso, certo? Se ele partiu do repouso, ele está parado. Se ele está parado, a velocidade é zero. E quanto que foi a variação de tempo? Aí também é parecido. Ele fala que isso ocorreu, essa variação ocorreu em 4 segundos. Então ele estava no tempo zero e o tempo correu até o tempo 4 segundos. Tempo final 4 segundos, tempo inicial zero. Então, a aceleração nesse caso vai ser 20 dividido por 4, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Esse por segundo ao quadrado aqui, ó, eu falei isso com vocês na última aula também. Na aula presencial a gente conversou sobre isso. Quando a gente fala em aceleração, a gente está falando de uma coisa de variação de velocidade. O que significa dizer 5 metros por segundo ao quadrado? Significa que a velocidade aumenta. A velocidade a gente mede em metros por segundo, certo? 5 metros por segundo ao quadrado significa dizer que ela aumenta 5 metros por segundo a cada segundo. Então, 5 metros por segundo a cada segundo. Daí aonde vem esse quadrado aqui que a gente vê na unidade de aceleração. Beleza? Dúvidas desse exercício aqui? De boa? Todo mundo conseguiu acompanhar? Então vamos para frente aí. O próximo exercício ele diz para a gente o seguinte: um carro a 60 km por hora aciona o freio e aqui era a sua velocidade diminui e para depois de 5 segundos. Um carro a 60 km por hora aciona o freio e para depois de 5 segundos. Qual foi a sua aceleração? Então, como que a gente resolve aí nesse caso? Então, a gente tem um carro, ele está a 60 km por hora, certo? Então, o carro está lá na minha trajetória. Ele está aqui a 60 km por hora. Quando, não sei, pode ser que ele viu alguma coisa, aconteceu alguma coisa na pista e ele acionou o freio. E aí, depois de 5 segundos, esse carro parou. Se o carro parou, a velocidade dele é zero, certo? Então aqui a velocidade igual a 60 km por hora e a velocidade final zero. Beleza? Qual foi então a aceleração do carro? Primeira pergunta, teve aceleração? É correto a gente falar que esse carro teve aceleração? Essa é importante que eu tenha umas respostas aí, porque está muito ligado com o que a gente falou até agora. Então, vou esperar que vocês me deem uma resposta aí no chat. Enfim, vamos tentar. Quero que vocês pensem um pouco se dá para falar que esse carro tem aceleração.
E aí, para Giovana tem aceleração, para o Luiz não. Mas tem mais gente na sala, então, ó, quem acha que tem aceleração, manda um joinha para cima, quem acha que não, manda um negativo aí, só para eu saber como que tá aí. Então a Maria acha que tem aceleração também. Beleza, eu perdi o nome da pessoa que tá, mas acho que a maioria aí acha que tem aceleração. Beleza. Tem aceleração, certo? A gente fala que tem aceleração. Ah, mas o carro tá parando, como que tem aceleração? Justamente, lembrar que para a gente, em cinemática, quando a gente fala aceleração, a gente está falando só, a gente quer dizer variação de velocidade. E de fato a gente tem uma variação de velocidade. Não importa que ela é negativa, certo? O que importa é que a gente tem variação de velocidade, tá? Qual que vai ser a primeira coisa que a gente vai ter que fazer nesse caso aí, ó? Eu tenho a unidade aí que está em quilômetro por hora e eu tenho o tempo em segundos, certo? Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aí? Lembrar que a gente tem que trabalhar com as unidades coerentes aí, né? Lembrar que a gente tem que trabalhar com as unidades sempre no mesmo sistema métrico aí, no caso. Então, eu posso passar o quilômetro por hora para metro por segundo para poder continuar trabalhando com o tempo em segundo. Então, a gente tem que lembrar lá que, primeira coisa, né, 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Então, se eu tenho 60 km por hora, isso vai dar x metros por segundo. Resolvendo isso daqui, eu tenho que a minha a minha velocidade em metro por segundo, ela é aproximadamente 16,6 metros por segundo. Beleza? Conheço, conheço a velocidade em metro por segundo. Eu consigo passar ela, então. Deixa eu ver como que eu vou fazer para caber esse negócio aqui. Vou deixar isso mais para cá. Isso aqui acho que não precisa. Deixa eu ir mais para cá. Isso. Então, agora que eu conheço a velocidade em metros por segundo, eu consigo calcular a variação dela. Variação de velocidade sobre variação de tempo. Então, 16,6. Opa, deixa eu fazer isso melhor. Muito feia a letra. Então, 16,6 metros por segundo pelo tempo que foi 5 segundos. Então, a minha aceleração aqui nesse caso, ela vai dar 16,6 dividido por 5, que dá 3,3, aproximadamente, né? Metro por segundo, tá? Aliás, calma aí, corrigir isso daqui. Variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial, certo? Sobre o tempo final menos tempo inicial. Minha velocidade final, nesse caso, é zero. E minha velocidade inicial é 16,6. Tá? O tempo final, nesse caso aqui, é 5 e o tempo inicial é zero. Então, menos 16,6 sobre 5. Minha aceleração vai ser menos 3,32 metros por segundo ao quadrado. Beleza?
O que significa essa aceleração ser negativa, nesse caso aí? Então, ó, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está dizendo? Quando eu digo que o carro está a 60 quilômetros por hora e freia até parar, o que eu estou assumindo? Que a minha velocidade lá, ela era na mesma direção da minha trajetória. Então, eu tinha uma velocidade para a mesma direção da minha trajetória. Por isso, a velocidade é positiva. Se o meu carro está parando, o único jeito desse carro parar é que a minha aceleração ela tenha o sinal oposto da velocidade, nesse caso aí, certo? Então, e para ela ter o sinal oposto da velocidade, ela vai ter que estar contrária à orientação da trajetória. Então, a minha aceleração aqui, ela tem que ser negativa, beleza? Tá? Então, ela tem que ser negativa. E aí, à medida que o tempo passa, o carro chega em algum lugar aqui, vou fazer isso em preto. À medida que o tempo passa, esse meu carro que estava se deslocando vai ficar aqui com velocidade zero parado, beleza? Deixa eu ver quanto tempo falta. Falta 1 minuto. Tenho 1 minuto. Tá. Ah, nos dois casos aqui faltou eu desenhar o gráfico. Tá. No primeiro caso aqui, como que a gente desenha o gráfico? Eu vou tentar fazer espremido aqui. Ó, meu móvel parte do repouso. Se eu vou plotar a velocidade em função do tempo, o meu primeiro pontinho aqui, no tempo zero, então no tempo zero, ele estava no zero, tá? E depois de 4 segundos, então quando se passou 4 segundos aqui, a minha velocidade ela era de 20 metros por segundo. Então, coloco outro pontinho ali, juntando o 4 do tempo com o 20 da velocidade. E o meu gráfico fica assim. Posso continuar ele, né? Eu sei que a minha velocidade ela sempre vai ser positiva nesse caso. E nesse outro gráfico aqui, eu parto de uma velocidade positiva aqui, 60 quilômetros por hora, e chego numa velocidade zero, certo? Então a velocidade está aqui, tempo. A minha velocidade que ela era 60 quilômetros por hora, ela vai a zero. Em qual tempo que ela vai a zero? No tempo 5 segundos. Então aqui no 5, tempo em segundos, ela vai a zero. Beleza? Também nesse caso posso juntar um com o outro aqui. Gente, tem mais. Nessa aula aqui eu tinha programado mais 3 exercícios, mais 2 exercícios para a gente resolver, tá? Um bem parecido com os anteriores, então a gente usar o gráfico a, para saber a aceleração e saber como que é o movimento desse caso aí. E o exercício 3, que é para a gente aplicar já, a gente conhece a aceleração e a gente vai aplicar a equação horária do movimento uniformemente variado, tá? Eles são bem parecidos com o que a gente fez aqui nesses outros, tá? Nesse terceiro aqui, a gente teria que usar a equação horária do movimento uniformemente variado, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2.
sendo que está tudo dado aqui, né? Então ele diz para a gente que o móvel parte do repouso, então eu sei a minha velocidade inicial. O tempo ele me deu também. Vou deixar as dicas aqui para a gente conseguir resolver esse, tá? Então, ó, o que que ele me deu nesse exercício? O veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar. Eita, a última vez. Então, o veículo ele parte, vou deixar grande. O veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado, 2 metros por segundo a cada segundo. Determine sua velocidade escalar, a distância percorrida após 3 segundos. Então, se a gente quer saber a distância percorrida, a gente tem que saber, a gente vai ter que usar a equação horária do movimento uniformemente variável. O que que a gente sabe? A gente sabe a aceleração, sabe? 2 metros por segundo ao quadrado. O que mais? Esse V0 aqui, a velocidade inicial. A gente sabe a velocidade inicial? Sabe, porque ele falou, ó, que o veículo partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial é zero. Se eu sei a aceleração e sei a velocidade inicial, e que mais que ele me deu aí? Ele deu o tempo. Então, depois de 3 segundos, eu quero saber qual que é a velocidade dele. Então, depois de 3 segundos, eu quero saber qual que é a velocidade dele e qual que foi a variação de posição que ele teve. Para eu saber a velocidade, a gente vai usar uma outra equação aqui do movimento uniformemente variado, que é o V igual a V0 a t. Velocidade ela vai ser igual à minha velocidade inicial, que ele deu para a gente, que é zero, mais a aceleração, que é 2 metros por segundo, vezes o tempo que passou desde o início do movimento, 3 segundos. Então, a minha velocidade aqui vai ser 6 metros por segundo. Beleza, sei a velocidade. Como que eu vou fazer agora para saber o deslocamento? Se a gente olhar aqui a equação, a equação horária do movimento, se eu passar esse S0 para o lado de cá, o que que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó, S menos S0 igual a V0t mais a t quadrado sobre 2. Esse S menos S0 é justamente o meu deslocamento, é meu ΔS. Meu ΔS igual a V0t mais a t quadrado sobre 2. ΔS é o que eu quero saber. Minha velocidade inicial é zero, então todo esse pedaço aqui, ó, vai ser zero. Mais a t quadrado. Sei a aceleração? Sei, porque ele me deu aqui, ó, 2 metros por segundo. Sei o tempo? Sei, 3 segundos, que ele me deu também. Então, 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. 2 vezes 3 ao quadrado, 9, sobre 2. Isso daqui vai dar 9 metros, beleza? Então, em 3 segundos, ele vai ter deslocado 9 metros, beleza? Esse eu queria resolver justamente porque envolve usar a equação horária do movimento e a equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Tá? Bom, a aula vai ficar gravada. Tentem rever. Se vocês tiverem dúvida, também pode procurar tanto eu quanto o Ronatan para ajudar vocês. Beleza? Agora que eu preciso parar. Deixa eu ver como que eu faço. Desconectar. Isso.
Para a apresentação. É, o que eu queria chegar na aula de hoje era até essa parte. O slide ele está disponibilizado para vocês, mas sem as minhas anotações, aí eu consigo salvar aqui e disponibilizar também com as anotações para vocês, para ficar mais fácil, talvez ajude. A outra coisa que eu ia falar, essa parte ela encerra para a gente a parte de cinemática, era o último pedaço que faltava de cinemática. Então, deem uma olhada no material da aula, deem uma revisada na aula, procurem a gente para tentar resolver exercício, para tentar refazer esses exercícios da aula e fazer o que ficou faltando. Vejam se vocês conseguem fazer sozinhos e o exercício que já está feito antes de partir para um exercício novo. A outra coisa que eu tinha que falar é que eu deixei a lista de presença aqui no chat, então vou colocar ela de volta aqui. A lista de presença é basicamente, sei lá, é colocar seu nome lá, só para a gente saber que você teve presente. O que mais que falta? E procurem a gente para tirar dúvida, tá? Então essa parte é uma parte que ela cai no Enem, cai no vestibular da FUVEST, aparece bastante. Essa parte de interpretar gráfico, ver, usar as equações do movimento uniforme, usar as equações do movimento uniformemente variado. Isso aparece bastante no vestibular. E a gente tem também uma, uma lista, deixa eu achar aqui, de exercícios, tá? Então, essa outra lista aqui, ó, esse outro forms que eu coloquei aí, deixa eu separar aqui, botar uma, ficou muito limpo um do outro, um atrás do outro, vou colocar um, e aí separa. Então esse outro link é um forms para uma lista de exercícios, tem vários exercícios lá, tentem fazer, tem exercício que a gente pede para vocês justificarem a resposta, que é justamente para a gente entender se vocês estão entendendo conceitualmente o que está fazendo. E, gente, e aí procura a gente, tenta falar com a gente pelo grupo lá do cursinho, pode mandar mensagem lá no grupo ou mandar no privado, a gente vai respondendo. E durante a aula também, né? Então esse sábado tem aula de física e aí também dá pra gente conversar e dá pra gente responder as dúvidas de vocês. Se tiver interesse, se tiver procura, dá pra gente marcar um plantão no tempo livre de vocês, mas para isso tem que ter demanda. Preciso que vocês falem que querem o plantão para a gente poder fazer, tá? Eu não vou fazer o plantão e depois não ir ninguém lá, beleza? Então hoje era isso. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Bom resto de semana aí para vocês e sábado a gente se vê, beleza? Tchau, tchau. Quem quiser ficar aí e tirar dúvida também, pode ficar. Eu vou ficar mais uns minutos aqui, beleza? Valeu, boa noite.